Quem nunca quis ser famoso? Ter dinheiro, poder e muita atenção das pessoas. Mas será que isso ia ser o suficiente pra alguém simplesmente querer forjar a própria morte? Adolf Hitler, uma figura extremamente odiada, extremamente polêmica e também extremamente conhecida. Como era de se esperar, a morte de uma figura tão odiada e tão temida por várias gerações gerou várias teorias da conspiração. Uma das mais persistentes é que Adolf Hitler teria fingido a própria morte. Primeiro, as supostas aparições de Adolf Hitler depois da sua suposta morte. Diversas pessoas afirmam ter visto Hitler em vários locais diferentes ao redor do mundo, especialmente na América do Sul e em países como Argentina, Brasil e Chile. Brasil! Olha essa foto agora, essa foto aí. Dizem que isso aí é Adolf Hitler com a sua esposa no Brasil. No Brasil! Não, isso aqui dá medo. Tô falando sério agora. Isso aqui dá muito medo. E o pior é que parece, gente. O pior é que parece. Olha, bota do ladinho. Parece. Outra coisa também que as pessoas falam, tem muitas dúvidas sobre a autenticidade dos restos mortais encontrados no bunker no qual ele supostamente teria morrido. Algumas análises sugerem que esses restos mortais não eram do ditador mais bizarro da história. Outro ponto intrigante são documentos e testemunhos. Alguns arquivos desclassificados do FBI e relatos, de testemunhas sugerem que o Hitler poderia ter fugido para a América do Sul de fato, com a ajuda de simpatizantes nazistas. Acreditam que também o Hitler tenha usado técnicas de disfarce e de identidades falsas para evitar ser reconhecido. Porque qualquer um reconheceria ele, né? Dizem que ele tinha redes de apoio na América do Sul, porque muitos nazistas fugiram para esses países depois da guerra. E alguns acreditam que o Hitler estava entre eles e vivendo uma vida discreta até a sua morte natural. O Elvis Presley é uma das maiores lendas da música e ele faleceu dia 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. Ele foi encontrado inconsciente no seu banheiro da mansão de Graceland, lá em Memphis, e foi declarado como morto pouco depois, lá no hospital. A causa oficial da morte foi um ataque cardíaco, provavelmente causado ali pelo abuso de medicamentos prescritos para ele. O Elvis também sofria com vários problemas de saúde, hipertensão, doenças cardíacas e abuso de substâncias. A morte dessa figura tão emblemática da música gerou várias teorias da conspiração. Uma das mais persistentes é que o Elvis teria justamente fingido a sua própria morte. Vamos primeiro para algumas supostas aparições. Desde a morte dele, as pessoas afirmam que viram o Elvis em diferentes locais, tipo supermercados, aeroportos e até em eventos públicos. Só que pode até ser meio parecido com o Elvis e tal, mas será, gente? Essa daqui também é uma das imagens que vocês já viram, é simplesmente uma imagem de um homem mais velho que as pessoas dizem se parecer muito com Elvis. Eu não sei se eu acho, tá? Eu não sei se eu acho, mas tudo bem. Mas em segundo lugar, alguns teóricos, eles apontam, para alguns pequenos erros e inconsistências nos relatos oficiais. Tem algumas dúvidas sobre a autenticidade do relatório de óbito e a rapidez com que o corpo dele foi embalsamado e até mesmo na grafia errada do seu nome no túmulo. Na sua tumba tá escrito supostamente errado o sobrenome dele, Aaron, o sobrenome que normalmente era escrito com apenas um A e tá escrito com 2 As. Mas eu descobri que ele queria mudar a escrita do nome dele para se parecer Aaron, que é da Bíblia, que aí ele queria que ele tivesse esse nome também com essa conotação bíblica. Então, não foi algo que sustenta essa teoria da conspiração. De acordo com as pessoas, o Elvis, ele teria muitas motivações para simplesmente fingir ter morrido. Primeiro, escapar da pressão da fama. Depois, resolver problemas financeiros, porque ele tava com problemas financeiros, além dos problemas financeiros, Eles começaram a gerar problemas de saúde no cantor e que forjar a sua própria morte poderia finalmente fazer com que ele encontrasse paz. Depois de ver toda essa teoria e todas essas supostas provas, você acha que o Elvis estaria vivo mesmo depois de ter falado aí que faleceu? Tupac Shakur foi uma das lendas aí do rap. E ele faleceu, supostamente, no dia 13 de setembro de 1996, com 25 anos. Ele foi vítima de um tiroteio em Las Vegas, ocorrido dia 7 de setembro, depois de assistir uma luta de boxe do Mike Tyson. Ele, supostamente, mais uma vez, foi baleado várias vezes enquanto estava parado num sinal vermelho dentro do seu carro. E depois de alguns dias em estado crítico, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. A causa da morte foram, múltiplas feridas de bala. Essa morte
continua tendo vários mistérios envolvidos, principalmente com seu assassinato, que não foi resolvido até hoje. Primeiro, a gente tem as supostas aparições do Tupac. Muitas pessoas falam que viram ele em diversos lugares ao redor do mundo, até mesmo lá em Cuba, na Malásia e nos Estados Unidos mesmo. Por exemplo, ele aqui literalmente em uma baladinha. Essa foto aqui realmente parece muito ele. Tipo, olha essa aparição aqui, ó. Ele tá vindo de amarelinho, com a coisinha amarela. Olha, tipo, as pessoas realmente acham ele muito parecido com o Tupac. Outra coisa é que tem muitas inconsistências, né, de que os relatos oficiais não tão certos. Principalmente a questão das dúvidas sobre as fotos oficiais do corpo, que simplesmente não existem, e a cremação extremamente rápida e sem um funeral público. Um outro ponto um pouco intrigante são as mensagens também codificadas nas suas músicas pra falar assim, gente, eu vou embora, eu vou desaparecer, mas vocês vão saber que eu tô vivo, tá? Principalmente nas canções lançadas depois da sua morte, sobre o pseudônimo Machiavelli. Esse personagem que ele criou, enfim, é inspirado no Maquiavel, que tem uma frase: o único jeito de derrotar seus inimigos é fingir sua própria morte. Eu tenho uma coisa muito interessante que eu encontrei. O cremador do Tupac nunca mais trabalhou depois de cremar ele. Será que esse cremador estava envolvido com alguma coisa? Será que Tupac pode ter usado da sua fortuna pra talvez aposentar um cremador? Não sabemos. O Tupac lançou 7 álbuns depois da morte dele, o que é meio estranho, né? E tem algumas pessoas que falam que o Tupac simplesmente gravou, depois da sua suposta morte, algumas dessas músicas. Tupac, como eu disse, tem várias razões para fingir a sua morte, principalmente escapar de constantes ameaças de morte que ele tinha. E ele não queria mais isso, queria simplesmente iniciar uma vida longe das pressões da fama. Eu não sei vocês, mas até agora essa é a que mais eu consigo acreditar, tá? Michael Jackson, um dos artistas mais icônicos da história, e ele infelizmente faleceu no dia 25 de junho de 2009. Ou isso é o que ele quer que você aí pense. Ele foi encontrado, né, inconsciente na sua residência em Los Angeles. Apesar de todos os esforços, infelizmente, ele foi declarado morto dentro do hospital. A causa oficial da morte foi uma intoxicação aguda por propofol e benzodiazepínicos, administrados pelo seu médico pessoal, o Dr. Conrad Murray. Ele foi, inclusive, posteriormente condenado por homicídio involuntário. A morte foi amplamente coberta pela mídia, causando uma onda de luto em todo mundo, enfim. É um daqueles momentos que a gente sempre sabe onde a gente estava no momento que a gente, né, ficou sabendo da morte do Michael Jackson. Vamos analisar alguns dos pontos mais citados sobre aqueles que acreditam de fato nessa teoria. Bom, primeiramente a gente tem as supostas aparições de Michael Jackson. Essas aparições aqui eu acho muito suspeito, tá? Primeiro aqui a gente tem uma imagem e essa foto foi tirada de uma pessoa no enterro do Michael Jackson, tá? E é literalmente igual ao Michael Jackson, tá? Eu acho essa imagem muito chocante, né? Porque de fato é o enterro do Michael e parece que ele estava no próprio enterro. Olha que coisa, né? Tipo, é meio bizarro pensar, né? Que, obviamente, alguém que forjaria a própria morte poderia estar no próprio enterro pra ver como foi. Isso seria meio doentio, mas não sei. Agora, parando pra pensar, se eu forjasse minha própria morte, talvez eu ia querer ver meu enterro, né? Acho que é bem plausível. Em segundo lugar, os teóricos também apontam aí para erros e inconsistências nos relatos oficiais, a demora principalmente em chamar a emergência, a maneira como o corpo foi transportado, até alegam falhas no julgamento do Conrad Murray. Isso são coisas citadas como provas de uma suposta conspiração. E tem até esse documento que meio que prova, né? Difícil, né, a gente dizer que é uma teoria da conspiração. Mas aí outras coisas também acontecem. Por exemplo, um cara chamado Steve Earhart, estilista do Michael Jackson durante anos, ele postou uma foto de um sapato assim muito parecido com o do Michael e colocando escrito na legenda: em um estúdio de gravação em algum lugar do mundo, ele vai voltar logo. E além de tudo isso, ainda tem o fato de que ele também era mais uma das pessoas que tinha várias motivações pra fingir a própria morte, principalmente a fama desenfreada que tinha Michael Jackson. Ele tinha vários problemas financeiros também, assim como o Elvis, uma situação complicada que poderia realmente ter feito com que ele fugisse, né? Princesa Diana, a princesa de Gales, infelizmente morreu tragicamente em um acidente de carro em Paris no dia 31 de agosto de 1997 com apenas 36 anos. O acidente aconteceu no túnel da Ponte de l'Alma, quando o carro que ela estava simplesmente colidiu
com um pilar. O motorista Henry Paul e o namorado de Diana, Dodi Fayed, também morreram, infelizmente, no acidente. O único sobrevivente foi o guarda-costas da Diana, o Trevor Reese Jones. A investigação oficial concluiu que o motorista estava alcoolizado e dirigindo em alta velocidade para escapar dos paparazzi. Ou é isso que querem que você pense, tá bom? A morte da Diana causou uma onda de luto simplesmente no mundo inteiro, com milhões de pessoas acompanhando o seu funeral. As teorias apontam que os relatos oficiais não fazem o menor sentido. O interessante é que as pessoas dizem que existem dúvidas sobre a própria velocidade do carro, a atuação dos paparazzi no meio disso tudo. A princesa Diana era uma pessoa extremamente influente, existiam paparazzis em todos os lugares que ela ia. Dessa vez não tinha tanto assim. E também a demora no atendimento médico e até o comportamento do motorista, que nunca foi de fazer esse tipo de coisa, enfim. Então, algumas entrevistas e declarações supostamente tinham alguns sinais de que também ela não estava muito feliz e que ela tinha deixado pistas mesmo sobre fingir a sua própria morte em conversas privadas e cartas, porque ela temia muito pela sua segurança, porque muitas pessoas não gostavam muito dela. Gente, o que vocês acham dessas teorias da conspiração? Dá pra acreditar em algumas? Eu quero que vocês me falem nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve e deixa o like aqui nesse vídeo pra você não perder os próximos. Até a próxima.